Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Cláudio novamente em mais um vídeo em que nós propusemos aí durante as nossas oficinas do PIAP, né? E essa semana eu trago para vocês a temática de coesão textual. Eu acho que vocês já devem ter escutado muito falar sobre isso, né? Durante os estudos de vocês de ensino médio, talvez cursos preparatórios, vocês devem ter escutado falar muito sobre isso. Por esse motivo, o meu objetivo aqui é apresentar para vocês a definição de coesão textual e como ela estabelece sentido dentro de um texto, tá bom? Não é apresentar conceitos aprofundados e análises aprofundadas sobre elementos de coesão textual, porque isso será fruto de outras oficinas aí no futuro. Portanto, eu apresento para vocês a definição de coesão textual e como os elementos coesivos trabalham num texto para que ele se forme de forma coesa e coerente, certo? Vamos lá? Bom, a primeira coisa é a definição de coesão, que segundo Halliday e Hassan, citados por Koch em 2010, definem coesão como um conceito semântico que se refere às relações de sentido existentes no interior do texto e que o definem como um texto. O que isso quer dizer, né? Quer dizer que a coesão são elementos em que estabelecem relações de sentidos existentes dentro de um texto e que vão definir esse texto, né? Esse conglomerado de informações vão se definir como um texto. Então, os elementos de coesão são justamente esses elos em que estabelecem relações de sentido e fazem com que as informações ali presentes se tornem um texto coerente e coeso, certo? Bom, por isso, um texto ele não pode ser um aglomerado de informações desconexas e sem sentido, pois é necessária a transmissão de uma mensagem de se fazer compreender. Ou seja, quando eu estou escrevendo um texto, eu não posso simplesmente lançar informações em que não conversem entre si, informações que não são possíveis de se fazer compreender. Porque, dessa forma, a mensagem ela está sendo prejudicada. Não há mensagem neste texto se eu não puder compreender esse texto. Não é assim? Então, não basta apenas escrever. Eu tenho que escrever de forma que um texto ele fique coerente e coeso, certo? Os elementos de coesão farão que o texto fique coerente. Um texto ele vai se organizar da seguinte forma. Primeiro eu tenho as palavras, certo? Que são elementos menores dentro de um texto, né? As palavras soltas, e aí depende da forma como eu organizo as palavras, eu vou criando orações. Aquelas estruturas que tem ali um sujeito, tem um predicado, ou seja, aquele que faz a ação, tem um verbo, certo? Então as palavras juntas e organizadas, elas formam orações. Essas orações organizadas, elas formam períodos, certo? E os períodos eles formam os parágrafos e os parágrafos organizados estruturalmente eles formam o texto. Portanto, o texto ele vai se organizar dessa forma, certo? De elementos menores que se organizam entre si e formam outro elemento, que se organizam entre si e formam outro elemento, e assim sucessivamente até tornar um texto coerente, com elementos que fazem com que esse texto se torne coerente. Portanto, as palavras organizadas elas formam orações, orações organizadas formam períodos, períodos organizados formam parágrafos e os parágrafos organizados estruturalmente formam um texto, certo? Por isso, os elementos que formam as orações, os períodos e os parágrafos, eles precisam estabelecer relações de sentido entre eles. Ou seja, não basta apenas colocar informações sem que essas informações conversem entre si. Digamos, por exemplo, que eu estou falando sobre as queimadas no Pantanal, por exemplo.
uma temática que está em alta. De repente, no meio de um texto em que eu falo sobre as queimadas, lá no Pantanal, eu vou citar sobre, por exemplo, uma festa em que morrem adolescentes em São Paulo. Que sentido há entre esses elementos? Que sentido há entre essas queimadas que estão ocorrendo no Pantanal com uma festa em que morreu vários jovens lá em São Paulo? Tem alguma relação entre elas? Difícil, não é? Então, nesse sentido, eu tenho que pensar bem quando eu escrevo, de forma que esses elementos que aparecem no texto, eles fiquem coerentes, certo? Em que haja sentido entre eles, haja uma relação entre esses elementos. Um exemplo que eu trago para vocês, bem simples aqui, ó. Ela não gosta de festa. Saiu para a festa ontem. Encontrou amigos. E aí? Há coerência? Há sentido neste texto? Há sentido nessas informações que estão dispostas aí? Eu posso inferir essas informações, mas eu não tenho essas informações escritas de forma coerente e muito menos coesas, correto? Então eu tenho aí três informações, mas que não têm uma relação entre si, elas não conversam entre si. Por quê? Porque quem escreveu não estabeleceu essa relação, não colocou elementos que ligassem essas orações para que estabelecessem sentido entre elas. Portanto, torna-se incoerente, certo? Sem sentido. E aí eu tenho uma outra forma de estruturar essas orações, ligando elas de forma que fiquem estabelecendo uma relação entre elas. E aí eu tenho: apesar de não gostar de festas, ela saiu ontem e encontrou seus amigos. Ficou melhor para vocês agora entender? Que informações estão dispostas aí? Apesar de não gostar de festas, vejam que a primeira informação é: ela não gosta de festas, certo? Ela não gosta de festas, mas eu estabeleci uma relação agora entre essa oração e a próxima. Apesar de não gostar de festas, ela saiu ontem. Certo? Ou seja, eu peguei orações que estavam dispostas, sem sentido, uni usando elementos de coesão textual para que elas fizessem sentido. Então ficou: apesar de não gostar de festas, ela saiu ontem e encontrou seus amigos. Vejam que agora eu consegui ligar por meio de conjunções, por meio de elementos coesivos, eu consegui ligar as três orações formando uma sequência lógica entre elas. Apesar de, utilizei a conjunção e, que serve para unir elementos na frase. Os seus amigos, né, que vai dar a posse a ela de quem é os amigos dela, não é? Então eu estabeleço uma relação de posse, apesar de uma relação de contrariedade. Então eu tenho aí nesse sentido dispostas três informações que unidas agora elas fazem sentido. Então essa é a função da coesão textual, certo? Dos elementos de coesão textual. Fazer estabelecimento de informações dentro de um texto de forma que fiquem com sentido, coerentes, certo? Então podemos dizer que a coesão pode ser comparada a uma agulha e linha costurando uma roupa. Eu gosto de fazer inclusive essa comparação quando eu trabalho com elementos coesivos, porque quando você pega uma agulha e vai costurando uma roupa, remendando, por exemplo, um pedaço de pano com outro, você ali está fazendo então o mesmo trabalho que a coesão. A coesão ela pega informações que são como se fosse pedaços de pano e vão unindo esses pedaços de pano por meio da linha e da agulha. A linha que une esses panos, esses pedaços de pano, são os elementos coesivos. São eles que unem os pedaços para que fique no final o resultado de uma roupa, por exemplo, certo? E aí eu trago para vocês então os tipos de coesão textual. Nós temos aí dois grandes tipos de coesão textual que se subdividem em outros subtipos de coesão textual.
Então eu vou ter aí dois tipos. O primeiro tipo de coesão textual é a coesão referencial. O que é a coesão referencial? São partículas que estabelecem vínculo entre os elementos textuais, ou seja, são aquelas palavras que vão anunciar termos ou retomar termos já ditos anteriormente. Por isso que se fala que são elementos de coesão textual referencial, porque eles referem-se a um determinado elemento já dito anteriormente ou que vai ser retomado posteriormente, dependendo do tipo de coesão referencial. Então eu tenho o tipo de coesão referencial, ele vai se subdividir em 4 tipos. Ele vai se dividir em anáfora, catáfora, elipse e reiteração. São meus 4 tipos de coesão referencial. Esses tipos de coesão referencial nós não vamos ver neste vídeo, porque senão se tornaria muito longo e vai ser fruto de posterior oficina que nós vamos oferecer também no PIAP sobre elementos de coesão textual. No entanto, nós não podemos dizer, não podemos afirmar que nós podemos afirmar, na verdade, que esses elementos de coesão referencial, eles estabelecem então um sentido num texto de forma que eu posso citar um sujeito numa frase, por exemplo, retomar esse sujeito posteriormente, sem, no entanto, citar o nome dele. Então eu tenho como exemplo aí na frase: Ana é uma menina bonita, ela gosta de estudar de manhã. Certo? Observem que Ana é o sujeito da minha frase, não é? Um substantivo sujeito. Quando eu falo a segunda oração, para não repetir o elemento Ana, que já foi dito anteriormente, que é o meu sujeito, eu substituo Ana por ela, que é um pronome que vai servir como um elemento coesivo referencial para esse sujeito que já foi dito anteriormente. Então, é uma tática de coesão textual muito utilizado, inclusive quando nós vamos escrever os nossos textos, para que não fique repetitivo alguns termos. Então, sujeitos que eu estou trabalhando num texto, eles podem ser substituídos posteriormente por elementos de coesão referencial, sejam eles a anáfora ou a catáfora, a elipse ou a reiteração. Esses outros elementos que eu citei, vocês vão poder ver mais aprofundadamente posteriormente ou em outros materiais que vocês queiram buscar também sobre essa temática. Eu aqui estou apenas apresentando para vocês. Então, esses elementos aí, eles facilitam na hora de eu escrever um texto, sem necessidade de eu ficar repetindo elementos de uma oração, certo? O segundo tipo de coesão é a coesão sequencial. Já é mais abrangente esse tipo de coesão, certo? Tem muitas outras subdefinições em relação à coesão sequencial, porque ela é mais longa, né? Ela é mais, digamos que ela tem mais elementos que contribuem para essa coesão. A coesão sequencial é a maneira como as estruturas elas se organizam num texto, colaboram para a evolução do texto, para a progressão do texto. Ou seja, um texto ele tem que ser sequencial, ele tem que apresentar uma introdução, apresentar um desenvolvimento e apresentar uma conclusão. E esses elementos entre si, eles devem conversar entre eles. Portanto, os elementos de coesão sequencial serão justamente os elementos que vão permitir essa progressão textual. Então, são exemplos de coesão sequencial as flexões de tempo em modo verbal e as conjunções. Vocês já devem ter estudado muito sobre isso, não é? A questão das conjunções adversativas, conjunções de causa e consequência. Então, vocês viram bastante sobre isso, né? Aqui a gente só está citando e retomando algumas delas como exemplificação. Vejam aqui 2 exemplos, então, em que eu uso coesão sequencial. Por exemplo, na primeira frase eu tenho: a sexualidade ainda é um tabu, por isso algumas pessoas sentem vergonha do próprio corpo. Eu aconselho vocês a tirarem esse por isso, por enquanto. Observem bem como que fica a leitura e a compreensão que eu tenho dessa frase sem essa partícula em vermelho. Ó. A sexualidade ainda é um tabu. Algumas pessoas sentem vergonha do próprio corpo. Fica meio sem sentido,
Não tem uma relação entre essas duas orações aí. Portanto, é necessário que eu tenha um elemento que una essas duas informações de forma que estabeleça um sentido entre elas. Que sentido está tendo essa união entre essas orações? Por meio da expressão por isso. A sexualidade ainda é um tabu. Por isso, ou seja, por essa razão, por esse motivo, algumas pessoas sentem vergonha do próprio corpo. Essa relação que está estabelecendo aí é uma relação de causa e consequência. Qual é a consequência da sexualidade ainda ser um tabu, né? Pessoas sentem vergonha do próprio corpo. Certo? Então, por meio da utilização de elementos de coesão sequencial, eu estabeleço uma relação lógica, uma sequência lógica entre os elementos da frase. O segundo exemplo. A cultura brasileira é o resultado da miscigenação de imigrantes de diversas origens. No entanto, percebe-se ainda a persistência do preconceito diante das religiões não europeias. Observem-se bem nessa oração, nessa frase, né? Nesse período que eu tenho aí. Eu tenho a união de dois elementos nas orações aí, em que vai ser estabelecida uma relação por meio da palavra no entanto. Observem bem, se eu ler sem essa palavra, ó. A cultura brasileira é o resultado da miscigenação de imigrantes de diversas origens. Percebe-se ainda a persistência do preconceito diante das religiões não europeias. Nossa, fica ruim de entender, não é? Fica chato de compreender. Então, o que eu faço? Eu utilizo a palavra, um elemento de coesão sequencial, no entanto, que liga essas duas orações, essas frases, em que essas frases estabelecem uma relação entre elas também, ó. Então, a cultura brasileira é resultado da miscigenação de imigrantes de diversas origens. No entanto, ou seja, é uma relação de contrariedade, não é? Ou seja, apesar da cultura brasileira ser o resultado dessa miscigenação de diversas origens, ainda assim há persistência do preconceito das religiões não europeias, né? As religiões como o catolicismo e as religiões evangélicas são ainda as que têm majoritariamente uma visão de aceitabilidade na sociedade. As religiões africanas, por exemplo, de matriz africana, elas ainda sofrem preconceito diante dessas religiões não europeias, não é? Então eu estabeleço uma relação aí de contrariedade. No entanto, ou seja, uma oração dita anteriormente com uma informação sobre a miscigenação, ela não é um motivo de que haja um não preconceito diante dessas religiões, né, não europeias. Então eu estabeleço uma relação de contrariedade. Então os elementos de coesão sequencial vão servir justamente para isso. Então observem, pessoal, que esses elementos de coesão, eles servem para que estabeleçam um sentido no texto, dando lógica, estabelecendo uma relação de contrariedade, uma relação de soma, uma relação de causa e consequência, e assim sucessivamente. Então, esse vai ser o papel da coesão dentro de um texto, tá bom? Estabelecer sentido de forma que o texto ele fique coerente, eu consiga compreender o texto de acordo com os elementos que foram utilizados para a escrita dele ali dentro daquele texto. Então eu digo que os elementos de coesão textual são como uma linha que utiliza uma agulha para costurar pedaços de roupa. Quando eu costuro esses pedaços de roupa, é a mesma coisa que eu estou utilizando os elementos de coesão. Eu estou costurando o meu texto de forma que fique coerente e eu consiga compreender ou dar a compreender esse texto a uma outra pessoa. Portanto, eu devo pensar muito bem nas relações em que eu quero estabelecer no meu texto, tá? Para não trocar também elementos de coesão de forma que um texto ele fique ambíguo, um texto ele fique com uma compreensão prejudicada porque eu não soube utilizar os elementos de coesão dentro desse texto. Então deve-se prestar atenção nisso também, certo? Bom, pessoal, então o objetivo era esse, apresentar o conceito de
coesão textual e também apresentar os dois grandes tipos de coesão textual, que é o referencial e o sequencial, para que vocês posteriormente compreendam que elementos desses grandes subdivisões aí de elementos de coesão eles se subdividem, tá? Eu utilizei aqui como referência o texto Coesão Textual da Koch, certo? E muito obrigado pela atenção de todos. Eu desejo uma boa aula para vocês, uma ótima semana.